Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí ao vivo mais uma vez com o nosso Café com Fé em mais uma manhã de sabadão aqui em Sul Brasil. Hoje, dia 12 de outubro, e estamos aqui para falar de Jesus, para falar do amor de Cristo, para falar de Bíblia com você, amigo ouvinte, em mais um Café com Fé aqui na Rádio Aviva 7. Que Deus te abençoe, que Deus esteja presente aí no seu lar nessa manhã, que você possa ter um bom final de semana e vamos estar entrando aí mais uma vez nos assuntos bíblicos, dessa vez mais uma parte aí de Apocalipse, né? Semana passada nós tivemos a primeira parte, agora nesse sábado vamos estar entrando aí na segunda parte de Apocalipse. E quem vai trazer essa explanação pra gente aí é sempre o nosso amigo Dr. Alexander. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Tiago, todos que nos acompanham. Como sempre, uma satisfação, né, Tiago? Estar aqui contigo, projeto maravilhoso que Deus colocou no teu coração. E você me dar a oportunidade de participar, para mim é uma satisfação. Ainda mais falando aí de Apocalipse, um dos meus preferidos. Então, satisfação redobrada pela oportunidade e também por saber que as pessoas podem aprender mais um pouco sobre um tema tão pouco falado, né? Verdade. Tão mistificado e muitas vezes temido. E, como já falamos no programa passado, esse é uma das estratégias do inimigo com relação a esse livro. Né? Confundir as pessoas no entendimento e trazer um misticismo, um medo, um receio para que não leiam, não aprendam, não busquem compreender. Né? Claro, quando alguém tem a sua estratégia de guerra revelada, a única forma de lutar contra isso é fazer as pessoas não aprender a estratégia ou não saberem o que foi revelado. Sabe o que Mas nós que... estamos aí hoje, Tiago, com essa missão de desmistificar algumas coisas, ensinar o que é necessário e revelar mais uma vez o que Jesus já revelou quando falou para o João. Nós estamos aí para isso, né? Para quebrar essa estratégia do mal aí e fazer nossos irmãos e nossos amigos aprender um pouco mais sobre Apocalipse. Né? Foi isso, uma satisfação. E hoje, ó, Chimarrão? uma com fé. Tá certo. Eu tô com cafezinho aqui, né, cara? Canequinha da rádio, né? E vamos Olha lá, viu? tocar o Nós, barco aí, né, doutor? E sabe o que eu acho interessante aí quando o senhor colocou essa situação? Por exemplo, essa questão aí do de revelar a estratégia de guerra, sabe? Eu quando era mais piazado, o pessoal que vê o semblante assim jovem que eu tenho, né? Acha, né? Que nós temos, né, doutor? semblante, O pessoal, semblante perto dos 40, o pessoal acha que é um adolescente ainda, né, doutor? que bom, né? Mas assim, que bom, né? Mas o detalhe é o seguinte, quando eu era jovem, né? Quando eu era mais jovem, né? O espírito é jovem ainda, né? Sim, Mas quando. nasceu há pouco tempo. Isso. Mas quando era bem novo, assim, eu tive aquela fase de jogar os joguinhos de computador, sabe? Né? Uhum. Hoje, assim, hoje é difícil, assim, de ter essa oportunidade de tá jogando joguinho no computador, né? Até porque eu tô com um Note agora que eu ganhei faz pouco tempo ali, né? E ele não me dá nem condição disso, né? É só pra trabalho mesmo, né?
Que hoje as piazadas pra jogar jogo tem que ter aqueles computador gamer, né, doutor? E Eu sou dinossauro com essas coisas aí. sim, Bem dinossauro. então vamos dizer assim, eu acredito assim que vai fazer um bom tempo. Depois que eu casei, nunca mais joguei. É, claro, nada contra quem joga, né? Mas o detalhe que eu quero entrar é o seguinte: nesses jogos, tem alguns jogos que se tu revela a tua estratégia de guerra, vamos dizer assim, né? Nesses jogos de guerra, estratégia e tudo mais, né? O interessante é que os pontos dobram, entendeu? Entendi. Por exemplo, assim, se tu ganha a guerra com a estratégia oculta, tu tem uma certa pontuação. Agora, se tu revela a tua estratégia e mesmo revelando ela, você conclui ela com sucesso, né? Aí os pontos são dobrados, entendeu? Entendi. Então é como se fosse um desaforo pro inimigo. É exatamente o caso aqui do Apocalipse, né? Foi, já havia vindo, né, sendo revelado a estratégia de Deus, né? Então, como a gente falou no programa passado, quem não acompanhou, e procure ouvir o anterior, né, para poder ouvir tudo. Então, uma das coisas que a gente falou foi que há 150 capítulos na Bíblia, né, sobre a volta de Jesus. Então, todo o Novo Testamento tem 84 só. Né, e na Escritura toda, só sobre a volta de Jesus, há 150 capítulos. Né, descrevendo muita coisa, explicando muita coisa, mas as profecias sempre são difíceis de interpretar, né? Então daí Jesus vem aqui no livro do Apocalipse e faz exatamente isso. Ele disseca, ele relata com mais detalhes, né, qual é o tema, né, principal e qual é o plano de Deus, né, do retorno de Jesus à Terra para governar todas as nações, né, e como ele vai destruir o inimigo. Então, isso tem que trazer para nós muita confiança, né, na liderança de Jesus em relação a esse, vamos dizer, fim dos tempos, né? Eu gosto muito dessa expressão porque as pessoas muitas vezes têm a ideia de fim dos tempos como o fim do mundo, né? E não é esse o plano de Deus, né? Vai destruir, sim, sistemas de governo, sistemas militares, políticos, né? Porque o mundo é completamente corrompido, né? Todos os sistemas são corrompidos. Então não há possibilidade de, em cima de um governo humano, seja ele qual for, né, que não haja corrupção. Então só haverá plena paz, justiça, quando Jesus estiver governando. E esse é o plano, esse é o propósito, essa é a promessa, né, de Deus desde Gênesis até Apocalipse é essa. É um governo real, né, com Jesus sentado em um trono e governando todo o universo, toda a criação a partir daqui. É isso que a Escritura diz, né? A promessa é exatamente essa. E para isso, o mundo vai ter que ser restaurado e vai ser a partir dos juízos de Deus, né? Eu tenho um amigo meu que, quando ele fala sobre isso, as pessoas dizem, se eles acham que Deus era mau no Antigo Testamento é porque eles não conhecem o Deus do Apocalipse. Né? Então, não que ele seja mau no sentido vingativo, mas sim no sentido de justiça, né? Justo, tem até um texto que quando a gente chegar no capítulo vocês vão ver, um dos anjos que está derramando as taças da ira dá bem claramente para perceber no texto que ele para e olha o quão terrível é aquele juízo e ele levanta os olhos, né? Ele se levanta aos céus e expressa assim, mas justos são os teus juízos. Dá para notar, sabe, que claramente, Tiago, no texto,
que até o anjo fica perplexo com relação ao que está sendo derramado sobre a terra. Mas ele tem a consciência do que se trata aquela catástrofe, né? Do que se trata aquele momentos dramáticos que hão de acontecer, né? De justiça, né? Então ele se levanta e diz: justos são os teus juízos. Né? Então essa é a ideia do Apocalipse. Em Jesus passar a governar, como governante ele é, de toda a criação, a partir da terra. E para isso precisa essa purificação, e ele revela esse plano todo, como a gente estava falando. Né? E às vezes as pessoas olham para o texto, olham para o livro, como um livro sobre o fim do mundo e um livro sobre castigo. Apesar de haver o juízo, o livro não é sobre isso. Apesar de uma das características do livro ser os juízos de Deus, o escopo do livro, o propósito do livro é principalmente revelar, né, quem é Jesus. Por isso que o texto começa dizendo a revelação de Jesus Cristo. Então esse é o propósito. Né? O Apocalipse é o único livro da Bíblia que Deus promete uma bênção especial a qualquer um que o leia e o ouça, né? Mas emite uma grave advertência também a qualquer um que acrescentar ou tirar alguma coisa dele. Então, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí lá no finalzinho vai dizer: ai daquele, né, que acrescentar ou tirar sequer um tio desse livro e tal, né? Porque essa é a revelação da estratégia de Deus, né? De como principalmente nós nos posicionarmos em relação a essa dinâmica do que há de acontecer. Né? No versículo 7 do capítulo 1, Jesus já dá vamos dizer assim, uma dica muito clara e muito importante para quem vai ler isso. Né? Então, ele vai dizer assim, ó: vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então, todos vão de ver essa vinda dele. Não tem vinda secreta, assim, a princípio. Você não encontra nenhum texto bíblico que fale que Jesus vem e ninguém o verá. Né? Então, até o próprio Jesus, quando ele fala, né, após, lá em Mateus 24, ele vai dizer, né, ao final da tribulação daqueles dias, todos verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, né? A vinda dele será como um relâmpago que corre do ocidente até o oriente. Então, se passar um relâmpago correndo sobre todo o céu, né? Ele diz com alarido e com voz de arcanjo, com som de trombeta. Então é algo completamente visível, audível, né? Se passa um relâmpago aí, é uma coisa que todo mundo vê. Né? Não está falando da velocidade, está falando da visibilidade. Né? Então todos os textos aí que você que está nos ouvindo, quando você ouvir assim, mas ele virá como um ladrão, né, na noite. Se você lê os versículos que falam isso, você vai ver que eles estão, todo o texto que fala isso está falando que ele vem como um ladrão para aqueles que estão em trevas. Né? Então, vai chegar um momento, talvez nós vamos ler esses textos, mas quando você encontrar esse texto, perceba que ele sempre vai dizer assim, ó: ele vem como um ladrão para aqueles que estão em trevas, não para vós, que sois filhos da luz. Então, para a igreja, ele não vem como um ladrão. Né? Por que ele não vem como um ladrão? Porque ele nos revelou o seu plano. Por isso que ele disse para os discípulos, né? E para nós também, porque o texto acabou sendo para nós, né? Então aprendam a lição da figueira.
quando vocês veem que ela, né, tá para dar folhas e frutos, é porque a estação está próxima, né? Então, para a gente observar isso, então é para a gente saber. Ele tinha a intenção de que a gente soubesse, né, que estão próximos todas essas coisas. Então, são questões importantes, Tiago, que, se não compreendidas, acabam distorcendo a intenção do texto. Você vai ver o tempo todo o texto incitando a igreja a conhecer o plano, conhecer as dificuldades desse tempo, para permanecer, né? Tanto que a gente vai tentar ver hoje aqui, de uma forma panorâmica, o capítulo 1 ao 3, né? E vai ver que nas cartas às igrejas ele vai tratar muito de, dos principais pecados e dificuldades que a igreja enfrentaria, né? E o tempo todo ele fala sobre permanecer, né? Então a ideia é uma dinâmica assim muito única, né? Que há de acontecer nessa geração em que Jesus vai voltar. Então, e uma das coisas que inclui, né, uma medida assim maior de unidade, pureza, poder na igreja, né, em contraste com a maior medida de pecado e opressão das nações. Então você encontra sempre esse arquétipo, essa contradição entre a igreja verdadeira, né, aqueles que nasceram de novo mesmo, né, buscando uma unidade maior, buscando a pureza e buscando o poder de Deus através do Espírito, né, em contraste com o aumento muito grande do pecado e da opressão das nações. E se a gente olhar, isso é uma coisa que tem sido muito, de uma forma que nunca aconteceu antes, com tanta visibilidade, né, que a questão do pecado em si, descaradamente, né? Então, se você olhar aí, vou dar um exemplo simples, se olhar um programa de televisão dos anos 50, dos anos 60, né, e comparar com qualquer programa televisivo de hoje, é um contraste muito grande, É né, verdade. nessa perspectiva de pecar, né? Nessa época, jamais você veria uma propaganda ou um programa com insinuações de cunho sexual ou qualquer insinuação de sensualidade, você não veria isso. E nós estamos falando do quê? Né? Estamos falando de 50 anos. Então isso tem se, vamos dizer assim, crescido a, a falta de vergonha do pecado muito descaradamente. E isso é uma das dinâmicas muito claras dos últimos dias, né? O crescimento da iniquidade, enfim, né? E não só no meio das pessoas que não mencionam a Deus, mas principalmente no meio que diz representar a Deus. Então, o maior choque para nós, uma das maiores evidências, né, de que a vinda de Jesus está muito próxima, é a iniquidade, que é a deturpação da verdade, a mistura da pureza com a impureza, da suposta pureza com a impureza, a mistura da verdade com o pecado. E eu estou falando de pessoas que dizem que servem a Deus e que pregam o pecado do mesmo jeito, né? E essa é uma das características que Jesus condenou nas cartas, né? Que se for ver as cartas que ele escreveu, ele fala, né, da doutrina de Balaão, né? Fala do espírito de Jezabel, que não é
que é uma coisa que nós vamos tentar desmistificar aqui também. É muito deturpado a ideia de espírito de Jezabel, as pessoas vinculam muito a, a vestimenta das mulheres, enfim, né? Mas o que a Bíblia fala sobre esse espírito é um pouco diferente, né? Essa doutrina, enfim, né? E a doutrina de Balaão era exatamente essa mistura do pecado em meio ao povo de Deus, como que se Deus não se importasse com o pecado, enfim, né? Então esse é um dos símbolos aí dos últimos tempos. Nós estamos falando disso, que é esse o contraste, né, que se traz, que você encontra no livro do Apocalipse, né? Essa busca por um lado da igreja em meio ao caos pela pureza, pela unidade, pelo poder, né? E o pecado crescendo de uma maneira completamente deliberada e, como diz lá em Romanos capítulo 1, a maior condenação do ímpio é quando Deus os entrega aos seus próprios desejos, né? E é isso que você vê Deus fazendo, né? Inclusive, a gente vê que o anticristo receberá poder, né? Será permitido a ele fazer o que deseja, porque é o que o mundo vai desejar, né? O que os ímpios vão desejar, né? Então, a gente vê que os ímpios, há várias menções dentro do Apocalipse, pessoas que não se converteram, né? Que não servem a Deus, que o texto fala algumas vezes e ainda assim não se arrependeram dos seus pecados, das suas feitiçarias, das suas prostituições, né? Deus os entregou assim de uma maneira muito clara aos seus desejos e por isso acabam sendo destruídos, enfim. E em contrapartida você vê a igreja morrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, como a gente leu no programa passado, capítulo 6, você vê isso, né? O capítulo 7, você vê, né? A clara menção, né? De pessoas que morreram durante aquele período de tribulação por amor à palavra, por amor ao testemunho de Cristo, por amor ao Evangelho, né? E quem que morre por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Né? O descrente não faz isso. Né? O ímpio não morre por amor a Cristo. Só morre por amor a Cristo e ao Evangelho quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo é a igreja. Colossenses, Efésios vai dizer que fez de todos um só povo. Né? Jesus só tem uma noiva. Jesus não tem três noivas. Jesus só tem uma noiva e a igreja. Jesus vai casar uma vez só. Jesus não vai casar uma vez, daí depois ele vem buscar mais um resto, um pedaço da sua noiva que ficou, e daí faz um casamento de novo, ou fica. Não, é um casamento só, é uma vinda só, e bora lá. Vamos seguir aqui ao texto. Nós vamos trazer, pessoal, aqui um panorama da principal mensagem que há, né, nas sessões aqui do livro do Apocalipse. Na aula passada a gente trouxe aí uma breve menção de um esboço. Então, Tiago, assim, é importante nós e as pessoas que nos ouvem entender que não existe só um jeito de se interpretar o Apocalipse. Né? Existe só uma verdade, mas não existe só um jeito. Tem várias formas de você dividir o livro, né? De você ler o livro. Né? Quando eu digo várias formas, não estou dizendo que há várias interpretações corretas, mas há várias formas de dividir. Né? Então tem formas mais complexas, tem formas mais simples, e claro que aqui a gente vai usar a mais simples possível, né? Para que as pessoas compreendam. Então antes de entrar aqui no capítulo 1 até o 3, vou mencionar de novo, você que nos acompanha pode ouvir o programa passado, e também nós vamos disponibilizar um material aí no site da rádio, né? Estamos organizando ali o site,
para que tenha o material ali também com a divisão escrita para você poder conferir, olhar na tua Bíblia e entender. Mas basicamente o livro se divide aqui na do capítulo 1 ao 3, você vai encontrar uma revelação da pessoa de Jesus em relação ao plano eterno, em relação a nós. Por isso que uma das coisas que nós vamos ver hoje brevemente são as descrições de Jesus, aqui no capítulo 1 ao 3. Então, no capítulo 1 há 21 descrições, Tiago, de Jesus. 21 características dele, que representam quem ele é para nós. Depois nós vamos falar aqui, mencionar pelo menos cada uma delas. No capítulo 2 ao 3, tem mais 16 descrições de Jesus. Do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, e do que ele deseja, no que ele tem no seu coração para a igreja. Então, o capítulo 1 tem 21 descrições, o capítulo 16, do 2 ao 3 tem mais 16 descrições, e além das exortações e ensinos que ele dá nas cartas. Então, a primeira sessão, você pode ter na sua mente aí, é o capítulo 1 ao 3, que é a revelação de Jesus Cristo, né? E as suas orientações para a igreja. A segunda sessão você poderia ver como o capítulo 4 e 5, que é mais uma revelação sobre a posição de Jesus e o que o sacrifício dele na cruz fez em relação ao mundo. Então ele vai entrar na sala do trono, né, como um cordeiro que foi morto, né, mas enquanto eles choram lá naquela antessala, né, do trono de Deus, porque ninguém era digno de abrir o livro, nós vamos ver com mais detalhe no programa que vem. Ele é o leão da tribo de Judá, ele pega esse livro, está selado por dentro e por fora, da mão de Deus no trono, e se torna o governante, né, de todo o universo, enfim, por causa do sacrifício. Tudo tem um simbolismo, né, dentro dessa descrição do que João viu. Então, essa é a segunda sessão do livro, que é a sala do trono e a posição, poderia se dizer assim, né, de Jesus como governante eterno de tudo, né. Como eu disse antes, tem várias formas de se dividir o livro, né, várias formas corretas. A gente escolhe a que seja mais simples, né, Tiago? Então, a primeira sessão do capítulo 1 ao 3, que é a revelação de Jesus. Segunda sessão, o 4 e 5, que é a visão do trono, onde mostra a posição dele, né, poderia se dizer assim. E depois do 6 até o 19, poderia se dividir assim, que é a parte que tem o julgamento do Cordeiro, né, o julgamento de Jesus sobre as nações, sobre a terra, a restauração de todas as coisas, né, o julgamento de todos os seus inimigos e como se dará a destruição deles, né, a perseguição que você vê ali claramente, né, da igreja, enfim, e a função da igreja nesse ambiente, né. Do 6 ao 19, então você vê os períodos da grande tribulação e da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Tá? Há uma clara divisão entre esses dois períodos, que a gente vai ver aí nos próximos programas, né? Mas uma dica para você que está nos acompanhando, eu vou mencionar isso em todos os programas, Thiago, porque é importante se eles entenderem isso, eles vão conseguir olhar o livro de uma maneira mais fácil, vão conseguir compreender um pouco melhor a leitura do livro. Tá? Então, você que está nos acompanhando, quando você for olhar o teu livro lá do Apocalipse na tua Bíblia, a partir do capítulo 6 em diante, até o 19, pode-se dizer até o fim, até o 22, do 6 ao 22, você vai encontrar sempre duas divisões no texto.
Tá? Isso vai te ajudar muito a entender quando você for ler o texto corrido. Você vai ver que sempre João vai ter uma visão do que está acontecendo e depois o anjo explica para ele o que estava acontecendo lá. Então você vai ver um cenário e depois você vai ver uma explicação do anjo para João. Então João estava vendo coisas que ele não entendia sozinho. Ele estava vendo cenários que ele não conseguia compreender, Tiago. Então o anjo vinha e explicava para ele. Então você pode dividir assim entre cenários e personagens. Sempre quando você vê a descrição de um personagem, você vai perceber que o anjo está explicando para o João o que ele estava vendo. Então, vou dar um exemplo aqui do capítulo 6 e do capítulo 7. Se você que está em casa, depois for ler o capítulo 6, você vai ver que é todo um cenário que ele está vendo. E depois do capítulo 7, você vai ver que o anjo vem e explica para ele quem eram personagens que estavam lá naquela trama. Você vai ver lá no capítulo 6, ali pelo versículo 10, 11 em diante, que haviam ali pessoas sendo mortas em nome do Evangelho, porque não negaram a Cristo e foram mortas naquele período de tribulação. No capítulo 7 você vai ver o anjo explicando para João quem eram aquelas pessoas. Então sempre vai encontrar cenários e depois os personagens explicados pelo anjo. Quando a gente entrar aqui adiante no capítulo 6 em diante, nós vamos relatar com mais detalhes, né? Mas você vai ver depois ali, capítulo 8 e 9, de novo ele vai ver cenários, né? Ele vai ver uma cena acontecendo no mundo, que no caso capítulo 8 e 9 são as trombetas. No capítulo 10 e 11 você vai ver o anjo explicando para ele com mais detalhes personagens que faziam parte daquele cenário que o João viu, né? Daquela cena, daquela trama que ele estava vendo no capítulo 8 e 9, né? O anjo vem lá no 10 e 11 e explica para ele. E assim o livro segue, Tiago, até o final, né? Ali no capítulo 11, do 15 ao 19, vai ver mais uma cena. Depois ele vem no 12 até o capítulo 17 ali, o anjo explicando de novo para ele. Então são detalhes que vai ajudar muito o nosso público, nossos ouvintes, a compreender o livro em si, tá? E com relação aqui ao capítulo 1 e 2, então você vai ver no primeiro capítulo, que a gente diz que é a primeira sessão, do 1 ao 3, né? A revelação de Jesus. Então, capítulo 1, você vai ver lá ele descrevendo características de Jesus. Então, são 21 descrições, né, de quem é Jesus ali sendo revelado, né? Quem é esse Jesus que está sendo revelado? Quem é esse Deus para nós? Né? Porque um Deus ele tem características infinitas, né? Mas quais delas é que são interessantes para nós? Então, o que Jesus estava querendo revelar para nós do seu ser, de quem ele é, para que a gente entendesse quem é o nosso Deus, para que a gente entendesse quem é esse que se revela para nós e como a gente tem que se comportar em relação a estar diante desse Deus. Então ele vai começar dizendo lá que ele é a fiel testemunha. Ali do capítulo 1, do verso 5 em diante, ele vai nos dizer quem ele é. Vai revelar para nós quem ele é. Do 5 até o 18, ele vai revelar características de quem ele é. Então a primeira delas é a fiel testemunha. Capítulo 5, ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então a primeira descrição
né? Deus quer que a gente saiba que Jesus é fiel testemunho. E nós devemos, e a gente precisa, Tiago, confiar em tudo que ele diz. Ele ama a verdade, ele declarou a verdade e sempre se posicionou em favor da verdade. Ele viveu de acordo com a verdade, não se importando qual fosse o custo disso. E o custo para ele foi a morte na cruz. Então, Jesus é a verdade. Então, nós podemos confiar em tudo que ele está revelando para nós, podemos confiar em tudo que ele nos disse. Ele é a fiel testemunha, a testemunha da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós, então, a gente pode nos abrir para essa e para tantas outras verdades de todo o coração. Nós podemos ser capacitados para nos posicionar pela verdade em meio a um mundo em trevas. Então, você que vai ler o Apocalipse, você precisa entender que cada detalhe que Jesus revela sobre ele mesmo é para que você saiba em quem você está confiando e quem você está aguardando. Porque virão tempos muito difíceis, né? E se você não ter no teu coração que Jesus é a fiel testemunha, que ele é a verdade, se precisar morrer pelo Evangelho, você não vai ter coragem. Você precisa confiar nisso e entender que ele é a fiel testemunha, para que a gente possa se posicionar pela verdade em meio ao mundo em trevas, assim como ele fez. Então nós podemos abraçar, obedecer, sem reserva, porque ele é a fiel testemunha. É interessante essa passagem ali que o doutor comentou sobre quando Jesus fala, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então é uma frase clara, né? Que resolve os 3 dilemas da humanidade, né? Sim, que tipo, é uma clareza tão grande que o pessoal não enxerga, quase. Né? Porque ficam buscando tantas outras coisas. O pessoal fica adorando tantas outras coisas, né? Em busca de uma resposta, sabendo que Jesus ele deixou claro que só ele é o caminho, que só ele é a verdade, que só ele é a vida e que ele é a porta que se abre para você ter acesso ao Pai. E que se não for por Jesus, essa porta não abre. É por isso que ali, né, Tiago, ele resolve os 3 dilemas, como eu disse, da humanidade. Primeiro ele diz, eu sou o caminho. Porque aí ele resolve o problema da religião. Porque toda religião ela é o quê? É um religio, daí que vem a palavra, né? Para tentar religar alguém a uma divindade. Então toda religião apresenta de alguma maneira um caminho para alcançar Deus. O seu Deus ou até o Deus Criador. Então tem religiões que creem em Deus, mas que apresentam um caminho, uma forma, uma liturgia, uma série de regras ou rituais, né? Você obedece uma série de ordenanças e daí você tem acesso a Deus. Se você cumprir aquilo, você tem acesso a Deus. E Jesus vem e resolve isso. Ele diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho. Aí ele vem e diz, eu sou a verdade. Que resolve, que é o que descreve aqui, né? Essa primeira característica dele, a fiel testemunho, eu sou a verdade. Que ele resolve o problema da filosofia. Porque o pensamento filosófico nasceu do anseio dos homens em descobrir a verdade. A verdade sobre tudo. Então, na época de Jesus, esse nascimento da filosofia, né, estava muito assim num ápice, né? Havia muito esse ensino filosófico, né? Então grandes filósofos, pensadores que estudamos hoje nasceram nessa época, até um pouco antes,
Alguns já havia essa intenção filosófica de descobrir a verdade. Então Jesus chega e resolve isso. Ele diz: eu sou a verdade. E fora de mim não há verdade. E aí ele vem e resolve o terceiro dilema da humanidade, que é a morte. Todo mundo tem um receio, um medo, tem uma dúvida, uma obscuridade, que é a morte. Que era um anseio de todos, né? Uma vida eterna, propostas de vida eterna, então, de viver para sempre, para não ter que passar pela morte. Vem Jesus e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Antes, já até havia dito que aquele que cresce nele não conheceria a morte, né? Ainda que estivesse vivo, não conheceria a morte, mesmo que estivesse morto, passaria da morte para a vida. Então, ele é a vida. Então, ele resolveu a questão da morte, por isso que ele ressuscitou. E essa é a segunda descrição dele, Tiago, Uhum. que é o primogênito dos mortos. Então, lá no Eu, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. e pra ver, né, doutor, por exemplo, daí fica tão fácil a pessoa resolver que hoje ainda a humanidade ela tem essas três dificuldades, né? Sim. Elas vivem tentando, elas sabem, só que a diferença hoje é que a humanidade ela sabe que existe o caminho, a verdade e a vida, né? Mas eles não estão contentes com isso, eles querem encontrar outro. Por exemplo, eles ficam tentando encontrar outro caminho, tentam encontrar outra verdade, né? Vou mencionar aqui, por exemplo, o Elon Musk. Ele deu uma entrevista e falou que todo o investimento dele em tecnologia, satélites, viagens, que ele está tentando fazer uns ônibus espaciais e todo esse investimento aí que ele está fazendo, o pessoal pediu para quê? E ele disse que ele só está procurando a verdade, né? Então, a humanidade ainda fica pensando em procurar outra forma de verdade. Aí, eu vi um documentário essa semana que já vem desde os anos 2000, 2005, já teve matérias falando sobre isso e o pessoal continua fazendo isso daí. E tem algumas empresas que trabalham nisso, né? Que é congelar o corpo. Que eu fui ver semana passada. Eles passaram até a matéria, mostraram um pouco sobre a matéria de 2005 e depois fizeram uma atualizada, né? Sobre, são 6 startups não, empresas grandes, vamos dizer assim, milionárias, né? Que trabalham no congelamento do corpo, prometendo ressuscitar essas pessoas futuramente. E daí eles acreditam que congelando a pessoa, eles congelam a consciência. E depois vão tentar transferir essa consciência para um novo corpo. Entendeu? Eles mostraram um botijão lá que cabe 15 cabeças dentro do botijão. Que tem gente que como não tem dinheiro para congelar o corpo inteiro, daí congela só a cabeça, né? E daí mostraram na entrevista, né, algumas pessoas que já estão pagando, né? Elas pagam uma mensalidade, como se fosse um seguro de vida, sabe? Uma mensalidade pra quando morrer aquela empresa for lá e levar o corpo dele lá e botar naqueles botijão de nitrogênio e os caras ganham milhões, né? Entendeu? E daí ali eles estão tentando resolver a vida, né? Sim. Estão procurando a verdade, estão procurando a vida. Mal sabem eles que a vida esteve entre nós. Tu já pensou, doutor, quando acontecer a volta de Jesus, né? Aí aqueles corpos congelados lá, o espírito deles, vamos dizer, ressuscitar pro julgamento final, sabe? E eles veem que a ressurreição deles foi perca de dinheiro.
Vai acontecer, mas Porque a empresa não foi a responsável. Eles vão dizer, opa, deu certo. Eles olham, não, mas não foi a empresa. é, vai ser um problema, né? Vai ser um problema porque eles vão conseguir o objetivo deles, né? De ressuscitar e tal. Só que se não morreu salvo, vai ter uma ressurreição, mas é a segunda ressurreição e essa é para julgamento. Essa é bem complicado, dali é só para Saiu do frio pra ir pro fogo. saiu do gelo para ir para o fogo. Lago de Fogo, né? A segunda ressurreição, para quem está nos acompanhando, haverá duas ressurreições, né? Já que estamos falando aqui da segunda característica de Jesus, primogênito entre os mortos, haverá duas ressurreições. A primeira dos salvos, quando Jesus vir, né? Ele aparecer nos céus, como ele mesmo disse, todo olho verá, quando ele aparecer nos céus, como Paulo escreveu, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados. Então essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, diz a Bíblia. Mas no final de tudo haverá uma segunda ressurreição para o julgamento eterno. Então no lago de fogo, que é o destino da besta, do falso profeta, o próprio inferno vai ser lançado lá, né? É o destino final. E lá as pessoas vão ser lançadas com o corpo. Elas vão ressuscitar, vão ter um corpo que não morre e vão ser lançados num lago de fogo. Essa é a realidade do julgamento. A característica de Jesus aqui, primogênito dos mortos, é para nos dar, o primeiro. Então, ele não é o primeiro que morreu, mas ele é o primeiro que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Então Jesus é o primogênito, o primeiro que ressuscitou com o corpo que nós salvos teremos quando ressuscitar, quando formos arrebatados, transformados na sua vida. Por isso que ele é o primogênito, né, dos mortos. Né? A ressurreição e glorificação de Jesus revelam, né, a autoridade sobre a vida e a morte. Por isso que ele disse, eu sou a vida, né? Eu sou a verdade, né? E o caminho. Então ele tem autoridade sobre a vida e a morte, né? Isso mostra como ele é como ele é Deus, né? Essa é a principal intenção de, né, demonstrar o poder dele sobre a morte, né? Então Jesus traz assim esperança para nós, né? E sermos ressuscitados com ele, né? Saber que Jesus é o primeiro que ressuscitou assim e escolheu, isso para mim é que faz toda a diferença, sabe, Tiago? Entender que Jesus escolheu, tá? Sendo Deus, ele escolheu ter um corpo igual ao nosso. Verdade. Então ele escolheu isso. Né? Então ele tem um corpo glorificado, ele vai ter um corpo para sempre. E quer saber mais? Com as marcas da cruz, que ele mostrou para os discípulos, já depois de ressuscitado, as marcas. Né? Isso nos traz, com certeza, paz para enfrentar as tribulações, né, dessa era com confiança, porque nós temos essa garantia de que o nosso fim não é aqui, né? Mas que nós vamos ressuscitar com ele e seremos glorificados como ele é. Essa é a promessa, né, de Jesus, mostrando essa característica dele como primogênito dos mortos. Né? Ele segue também ali na terceira característica deles, ele é o soberano dos reis da terra. Esse atributo, essa descrição, Jesus apresenta Jesus como um rei legítimo e soberano, Tiago, sobre todos. É aquele que hoje estabelece, destrona os reis, como está em Daniel 2:21, né? Ele que destruirá todos os governos iníquos e governará sobre a terra com justiça, com equidade, que é equilíbrio, né? E o seu reino é real e ele vai chegar o dia em que ele vai ser manifesto plenamente. E isso, quem prometeu isso foi o próprio Jesus, até eu vou ler o texto,
Mateus 25, Jesus prometendo isso, né? Então, uma coisa que é importante as pessoas entender, ajuda a compreender a realidade do plano de Deus. Jesus escolheu reinar a partir da terra. Ele vai se assentar lá em Jerusalém e vai governar o universo de lá. Ah, mas não é o que nós achamos, né, Tiago, que importa. O que importa é o que ele disse, né? O que ele prometeu, é isso que importa. Mateus 25, versos 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então, é claro que há muitos outros textos que hoje nós não vamos entrar aqui nesse detalhe. Nós podemos fazer eventuais programas aí para frente, né, Tiago, para falar de pequenos detalhes, né? Por exemplo, do governo eterno de Jesus a partir da terra. Isso não é uma opinião minha, é o que o texto diz, né? Claramente o texto apresenta essa promessa de Jesus, a terra restaurada, novos céus, nova terra, e Jesus governando, tanto que a Nova Jerusalém está prometida para vir. E, então daqui será o governo do universo. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Deus não fez o planeta Terra e depois não deu certo e ele resolveu desfazer. Deus não erra. Deus não erra. Ele permitiu que tudo isso acontecesse pelo seu eterno propósito, mas o plano dele é o mesmo desde o início. Governar a partir da terra, habitar entre os homens, esse é o propósito de Deus. Diz que Jesus vem, aí a terceira descrição de Jesus, Apocalipse 1, verso 5 em diante, é o soberano dos reis da terra. Ele possui essa autoridade para conduzir todas as coisas de volta a esse plano original de Deus. Essa é o que apresenta essa descrição. A quarta descrição é aquele que nos ama, que está ali no versículo, capítulo 1, verso de número 5 ainda. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus revela o seu profundo amor por nós, né? E isso é algo que o define mesmo, né? O João, o apóstolo, ele se define como aquele a quem ele ama, né? Lá em João 21:7, ele fala, aquele a quem Jesus amava, né? Então, se Jesus é aquele que nos ama, nós podemos tranquilamente nos definir também como sendo amados dele, né? Então, por que Jesus vem e traz essa revelação sobre ele? Né? Eu sou aquele que ama vocês, né? Para que a gente tenha essa segurança, né? Sabendo que ele é fiel testemunho, que ele é o primogênito dos mortos, que ele é o soberano dos reis da terra, que ele é aquele que nos ama, né? Eu sou aquele que ama vocês, né? Por causa desse amor por nós, ele nos constitui reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, que é o que ele fala ali no verso 6, e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então é por isso que ele nos salva e ainda nos constitui como reino, né? Sacerdotes para Deus. Isso tudo aqui, é para que a igreja saiba como se posicionar diante dos eventos do fim dos tempos. Não é uma historinha para criança, para as pessoas ficarem bem felizes e dizer, nossa, olha só que legal que é meu Jesus. Não, é para você, nos momentos mais difíceis que a terra há de passar, saber como se posicionar. Essa é a intenção de Jesus aqui.
nessa revelação. Então, o livro todo começa com isso, né? Essa revelação dele. Ele segue ali, diz a descrição assim, que ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, é o verso 8, que fosse na nossa língua, ele ia dizer: eu sou o A e o Z, eu sou o princípio e o fim. Ele segue ali, diz o Senhor. Ele é isso indica que ele possui o poder completo de tudo, né? Sobre a nossa história, desde o começo até o fim, tudo mais entre esses dois extremos aí, de início e fim. Nele está essa autoridade e sabedoria necessária para desenvolver e concluir a história que ele iniciou, né? Então ele está no controle da narrativa inteira, desde o início até o fim, né? Isso é maravilhoso, essa confiança que a gente pode ter, né, Tiago, naquele que está conduzindo a história de uma maneira perfeita, né? E está fazendo todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, está fazendo para que tudo isso coopere para o bem daqueles que amam a Deus e estão inseridos nesse propósito. Tudo, essa indicação de confiança que ele vem trazendo no início do livro, obviamente teria que ter um propósito, né? Que é o que ele vai tanto falar nas cartas, que é permanecer, permaneçam no meu amor, aquele que permanecer até o fim, né? Por que ele fala tanto de permanecer? Porque seria necessário. E ele sabia que nós só ia conseguir fazer isso se a gente olhasse para ele a partir de quem realmente ele é, a partir de quem realmente ele está revelando para nós que ele é, né? A sexta característica, está ali no verso 8 também, vai dizer: aquele que é, que era e que há de vir. Então Jesus é o Deus criador de todas as coisas. Aquele que era, estava antes de tudo ser feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o início de tudo. Jesus, ele é Deus, e corporalmente nele habita a plenitude de toda a divindade. Ele é o cabeça da igreja. Isso às vezes, Tiago, parece que são coisas tão comuns no nosso dia a dia de mencionar, mas nós precisamos mencionar isso. Tem muita gente ensinando que Jesus não é Deus. Então ele vem aqui no Apocalipse se revelando mais uma vez, depois de tantas vezes, se revelando como Deus. Ele disse: aquele que era, que é e que há de vir. Então nele habita tudo. Jesus é o Deus, é herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2 diz isso, né? E em breve ele vai vir buscar a herança, vai colocar todos os inimigos embaixo dos cabelos dos seus pés e estabelecer esse reino de paz, justiça e alegria, vingar os santos, julgar os ímpios, recompensar os justos e executar os reis da terra. Jesus é o Deus incomparável. Ele vai fazer tudo isso. Ele é o Todo-Poderoso, que é o que ele diz ali no fim do versículo 8, que é a outra característica dele. Então, quem é o Todo-Poderoso? Deus. Jesus se declara aqui como o princípio e o fim, como o eterno e o todo-poderoso. Eu não sei como é que está o nosso tempo, Tiago. Tá tranquilo, se quiser. É você que manda. Tiver mais algo aí. São 21 características, né? Pois para a gente entrar em detalhes aqui de todas, eu mencionei principalmente essas 7 primeiras aí, né? Já que é um número profético, né? 7 primeiras, mas se você que está em casa olhar na tua Bíblia lá, a gente infelizmente não tem tempo aqui de entrar nos detalhes de tudo, né? Mas você pode pegar a tua escritura, depois pode pegar material que a gente vai disponibilizar e ler, né, sobre isso, ou outros materiais que você tem em casa, com certeza vai edificar muito a tua vida. Então são 21 características. As outras eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele diz que ele tem uma voz forte, como de trombeta, né? Isso significa que a sua voz é poderosa e soa como um alarme, né? É uma voz que desperta mesmo os corações. 9 diz que
semelhante a um filho de homem, tem vestes talares, cingido com um cinto de ouro. Né? Esse versículo fala que aquele que é semelhante a um filho de homem está vestido de, como rei, né? Ele está cingido à altura do peito. Essa é a visão de Jesus, né? O Deus homem como sacerdote e rei simultaneamente, que é uma característica que é única de Jesus, né? Como a gente disse, ele tem um corpo como o nosso, né? Ressuscitado, glorificado, e ele simultaneamente o único sacerdote, o único caminho a ele mesmo, né? Quando ele disse lá, né, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? E ele é rei simultaneamente, tem cabelos brancos como a alva lã. Essa é a visão de Jesus com cabelos brancos, diz que ele possui a mesma essência, a mesma natureza, a mesma sabedoria, o mesmo poder e autoridade que o Pai. Né? Essa questão de cabelos brancos, o Pai, né, Deus é retratado, Tiago, como o ancião de dias que possui cabelos brancos como a neve, está lá em Daniel, capítulo 7, verso 9. Então isso é uma descrição de um ancião de dias, descrevendo sabedoria, conhecimento eterno, né? E Jesus aqui em Apocalipse vem e se revela como alguém que tem cabelos brancos como a alva lã, claramente fazendo menção a essa passagem de Daniel 7, verso 9, onde Deus é retratado como um ancião de dias, né? E olhar para Jesus assim, observar que ele existe nele essa mesma natureza, né? Essa essência, poder, autoridade, majestade, que o Pai Jesus é Deus de Deus, como diz o credo lá de Nicéia, mas esse aí é um outro assunto. Olhos como chamas de fogo, né? Um atributo impressionante, né? Que mostra o interior dele. O fogo retrata na escritura, na grande maioria das vezes, a purificação, né? Algo é purificado através do fogo, né? Isso que traz a escritura o tempo todo, né? Não só como juízo, mas também como purificador, né? Para purificar todas as iniquidades, né? Da pessoa, do mundo, né? O fogo de Deus não existe apenas para consumir e para destruir, ele também existe para purificar e para santificar. Né? Pés como bronze polido, a 14ª característica. A gente olha e vê isso. Né? Esses são os pés que Deus declarou lá em Gênesis 3,15, que esmagariam a cabeça da serpente no fim dessa era. Né? Foi o próprio Evangelho, a primeira vez que você vê a pregação clara do Evangelho, foi Deus falando para eles lá em Gênesis, né? Então, Gênesis 3,15 é a primeira menção clara assim, do Evangelho em si, dessa boa notícia de quem Jesus seria e o que ele faria. Né? Então, contemplar os seus pés nos enche de confiança de que Deus, o Deus de paz, esmagará mesmo Satanás. Voz como o som de muitas águas, 7 estrelas nas suas mãos, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Então são o primeiro e o último de novo, aquele que vive, as chaves da morte e do inferno, são todas características que ele traz de si mesmo, né? Para que você entenda quem é o rei que te guia e em que maneira você pode confiar em Jesus. Essa é a revelação dele aqui no primeiro capítulo 2 e 3. Então ele vem e entra nas cartas às igrejas. Eu penso, Tiago, que a gente pode usar o outro programa para entrar com mais detalhes aí nas igrejas, abordar um pouquinho mais com calma, porque é aqui que Jesus vai trazer não só mais revelação sobre quem ele é para nós como igreja, mas também ele vai trazer muita declaração de pecados que estariam presentes na igreja.
entenda isso com sabedoria. Pecados que estariam presentes no ambiente em que a igreja estaria exercendo o seu ministério, talvez seja uma expressão mais bem explicada. E por isso que eu não entendo, Tiago, por que as pessoas se escandalizam tanto quando aparece algum problema grave em meio ao ambiente igreja. Né? Quando eu falo igreja, falo ambiente igreja, onde a igreja está, onde estão as pessoas que se dizem representantes de Deus, testemunhas do Evangelho, onde há a pregação do Evangelho, ali no meio, volta e meia, aparecem escândalos, e as pessoas olham e dizem, nossa, como é que pode? Né? Se você lê as cartas, né, do Apocalipse, que Jesus mandou o João escrever, você vai ver ele mencionando problemas, todos os problemas que a gente vê hoje no ambiente igreja, você vê descritos por Jesus nas cartas. Então já era um alerta de Jesus para nós, dizendo, olha, a igreja aqui nessa época já tinha esses problemas, isso aí vai perdurar no meio de vocês, mas lutem contra isso, contra aquilo, permaneçam e faz promessas. Né? Então, não havia só 7 igrejas na época, né? Haviam centenas de igrejas, né? De unidades, vamos dizer assim. Igreja é uma só, né, Tiago? Mas comunidades, várias comunidades, não haviam só essas 7 aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, enfim, né? Haviam várias, mas Jesus escolheu essas 7 específicas, porque nelas continham 7 problemas que ele sabia que iam permanecer no nosso meio e que até o fim nos afrontariam e dificultariam a nossa vida de igreja. Então ele traz esses detalhes aí para nós. Né? Essas 7 cartas aí que nós vamos ver no próximo programa, elas foram escritas principalmente para inspirar a sinceridade nas pessoas. Né? Foram escritas para essas 7 primeiras da geração lá de João, mas tinha obviamente a intenção de chegar para nós. Né? Então, por isso que lá aqui no verso 7 do capítulo 2, ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então é para que a gente ouça isso mesmo, e também para preparar a igreja do fim dos tempos, dos eventos que hão de acontecer. Né? Então, eu acredito que seria melhor, Tiago, se a gente fizesse na semana que vem um programa só das cartas e depois nós entramos aí na divisão do livro a partir do capítulo 6. Vai trazer o que nós falamos no começo, né? A divisão entre a separação entre os cenários e a explicação dos anjos e dos personagens, enfim. Você que nos acompanha, se acompanhar os programas, eu te garanto que você vai conseguir ler o Apocalipse de uma outra maneira. Tem alguns detalhes aqui, como essas descrições de Jesus e tal, que nós não podemos deixar passar, né, Tiago? Se ele se declarou assim, tinha um propósito com isso. Então é importante que a gente aborde esses assuntos. E depois, capítulo 6 em diante, fica um pouco mais dinâmico. Né? Vamos começar a falar de uns eventos aí e explicar algumas coisas. O nosso ouvinte vai ficar segurando a sua Bíblia lá, imaginando os cenários que hão de acontecer. Glórias a Deus. É isso aí, então. Semana que vem a gente dá continuidade, então, com mais uma parte aí do nosso estudo de Apocalipse aqui na Rádio Aviva 7. Já queremos agradecer a todos os nossos amigos ouvintes que estão na companhia da programação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? E possa servir, né, de aprendizado o que tem sido transmitido aqui através da rádio. Em breve,
né? Teremos mais novidades aqui na Viva 7 e gostamos aí de compartilhar essas novidades aí com cada um dos ouvintes, né? Então fique sempre ligadinho com a gente, lembrando que você pode ouvir a programação aqui através do site, lá no www.aviva7.com. Como já mencionamos, nós vamos estar preparando o material lá no site também para você ter tudo lá de forma organizada, disponível ali, para você ter acesso a qualquer momento e até mesmo para você poder passar aí pro teu pessoal, né, o pessoal da tua igreja, né, onde quer que você esteja aí, da tua família também, né, porque são informações valiosas, né. E lembrando que a gente tem as nossas redes sociais também, você pode seguir a gente lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. Tem também as redes sociais aí, o Facebook e Instagram, no @aviva7radio. Se você quer acompanhar aí outras novidades, né, vídeos curtos aí de ações e tudo mais que vamos estar realizando aqui, você que gosta de usar o tal do TikTok, Quai e companhia, né? Mas segue a gente lá, então não fica só olhando dancinha, né? Segue a rádio aí que lá vai ter conteúdo edificante pra tua vida, tá bom? É ou não é, doutor? Deus quiser, eles vão olhar, né? Sim. Vão olhar só a Rádio Aviva 7, né? Glórias a Deus. Então, quero agradecer mais uma vez aí ao doutor Alexander por estar disponibilizando esse tempo aí junto com a gente aqui na Rádio Aviva 7, né? E tem sido bênção de Deus. E vamos pra oração, né, doutor? Sim, vamos orar. Antes de orar, só mais uma vez, você que nos acompanha, nossa intenção é sempre trazer aí um gosto, né? Como diz lá em Hebreus 6, para que você experimente mais uma vez um pouco da conhecimento e iluminação do entendimento para os teus filhos. Te peço a vontade de sair de dentro do quarto, dá a ele, Senhor, agora um alento no coração e um fio de esperança para que ele te encontre. Revela-se, Senhor, para eles. Cura os corações quebrados. Essa é a minha oração, Senhor, nessa manhã, em sinceridade diante do teu povo, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. E se assim for a vontade do Senhor Jesus Cristo, no sábado que vem estamos aí a partir das 7 horas da manhã, né, doutor? Sim, 7 horas. Se Deus quiser, graça e paz a todos. Até sábado que vem. Graça e paz a todos, até sábado que vem. Oito horas e 4 minutos. Aviva 7. Rádio Aviva 7. Evangelizar é preciso. 8 horas e 47 minutos.